Vejam, nós precisamos nos dar conta de que, infelizmente, por uma visão ou protestante ou de indiferentismo religioso, as pessoas estão perdendo a noção da importância dos sacramentos. Por exemplo, já não se tem mais aquela urgência de batizar que a Igreja Católica sempre teve. Quando eu era adolescente, a coisa mais óbvia na pregação dos sacerdotes era essa necessidade do batismo. Eu via claramente os padres serem incomodados, altas horas da noite, saírem de casa e saírem correndo às pressas para o hospital para batizar uma criancinha recém-nascida. Porque havia e há na igreja de 2000 anos essa urgência de batizar. Mas eu vejo que hoje em dia as pessoas perderam essa urgência. Ah, não, é porque Deus é amor. Ele não vai condenar uma criancinha que não tem pecados pessoais. Gente, o problema aqui não é questão de condenar. O problema aqui é outro. Como é que um ser humano vai participar de uma vida que não é humana, é sobre-humana, é divina, é sobrenatural, se Deus não vier e Ele não nos tocar com o Espírito Santo enviado pelo Cristo? Então, o primeiro sacramento, a porta de todos os sacramentos, é o batismo. E nós precisamos nos dar conta da urgência de batizar. A urgência de batizar significa também o seguinte: o Catecismo da Igreja Católica recorda que os pais e os catequistas devem ensinar aos seus catequizandos, aos seus filhos, a forma correta de batizar, porque todos nós podemos e devemos batizar outras pessoas quando houver perigo de morte. Então eu tenho lá um pagão que não foi batizado, está morrendo, eu devo saber batizar. E a gente tem que ensinar isso, tem que ensinar como que batiza. E como é que batiza? Para batizar, bom, primeira coisa, você tem que ter um pagão, né? Não adianta você querer batizar uma pessoa já batizada. Isso que os protestantes fazem, de pegar um católico batizado e batizar outra vez, é uma ofensa ao batismo de Cristo. Isso é heresia anabatista. Não se pode batizar duas vezes. Isso é anabatismo. Então, se eu não tenho dúvidas sobre a validade do batismo, eu não posso batizar uma segunda vez. Se eu tenho alguma dúvida, eu posso batizar sob condição. Então, primeira coisa, para batizar, a pessoa tem que ser pagã. Segunda coisa, para batizar, qualquer um pode batizar. Inclusive um pagão pode batizar outro pagão. Não precisa nem ser batizado, porque é a força do batismo de Cristo. Segunda coisa, para batizar, eu preciso ter uma outra pessoa. Eu não posso me batizar sozinho. Então, uma pessoa batiza a outra. Para que haja batismo, é necessário que haja água. Atenção, quando eu falo água, eu estou falando este elemento que a gente usa para lavar. Porque o batismo é um lavacro, não é? Então, se é uma água com a qual você se lavaria, ou que as pessoas comumente se lavam, você pode batizar com aquela água. Por exemplo, a água do rio. A água de um rio, você vê, por exemplo, os rios aqui da nossa região, do Mato Grosso, né, que vão desaguar lá no Pantanal. A água, ela é naturalmente meio barrenta. Não é uma água límpida, cristalina. Mas é a água na qual os ribeirinhos tomam banho, lavam roupa, escovam os dentes. Então, aquela água, ela é apta para o batismo, porque é a água com a qual você se lavaria. Agora, não dá para batizar uma pessoa com sopa, você não ia tomar banho de sopa. Ninguém toma banho. Ah, mas tem água lá. Tudo bem, mas não é água. Aquilo é outra coisa. Então, o elemento, a matéria do batismo é a água. Então, o primeiro ponto para batizar, tem que ter um pagão. O segundo ponto para batizar, tem que ter uma outra pessoa. O terceiro ponto para batizar, tem que ter água. Então, uma pessoa pega a água e vai, então, derramar água na cabeça de quem vai ser batizado. E enquanto derrama a água, deve pronunciar a fórmula do sacramento. E a fórmula do sacramento é a seguinte: você diz o nome da pessoa. Se você não sabe o nome, então não tem problema. Se for homem, você chama de José. Se for mulher, você chama de Maria. E dá um nome cristão para ele. Tá? Então, José, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa é a fórmula como está no Evangelho desse domingo. É interessante notar que tem esses dois es. Tá? Se faltar um e, provavelmente o batismo é válido. Mas vamos respeitar a fórmula tal qual ela é. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ao fazer isso, você está derramando água na cabeça da pessoa. Se tiver isso, já foi válido. Mas geralmente, por tradição, a gente derrama 3 vezes. Então você vai e derrama a primeira vez. José, eu te batizo em nome do Pai, derrama a primeira vez. E do Filho, derrama a segunda vez. E do Espírito Santo, amém, derrama a terceira vez. Feito isso, o batismo é válido, porque você tem a intenção de fazer aquilo que a igreja faz há 2000 anos. Você tem a intenção de fazer aquilo que a igreja faz. Então veja só as coisas necessárias para um batismo válido. Primeiro, é necessário que haja um pagão. Segundo, é necessário que haja alguém que administra o batismo. Uma outra pessoa, uma segunda pessoa. Terceiro, é necessário que tenha água, um elemento no qual você se lavaria. Água. Depois, é necessário que você derrame a água na pessoa, no corpo da pessoa.
geralmente na parte principal, que é a cabeça, mas se não tiver acesso à cabeça, derrame a água na parte do corpo que você tiver melhor acesso e que for mais principal. Mas, em todos os casos, derrama a água na cabeça. Se for, por exemplo, numa UTI ou numa UTI neonatal, uma criancinha que está lá na incubadora e os pais veem que a criança vai morrer, qualquer um pode batizar. Se há um risco de morte, qualquer um pode batizar. Tá? Havendo risco de morte, isso é lei da igreja, havendo risco de morte, qualquer um pode batizar. Os pais, enfermeiros, avós, qualquer pessoa. Mas como está na UTI, como é que eu vou derramar água na cabeça da criança dentro da incubadora? Então você vai e pode colocar água num pequeno algodão. E então, com a água, uma água esterilizada, destilada, alguma coisa que seja assim, para não transmitir alguma doença para a criança, você, num algodãozinho, você então passa a água naquele algodãozinho na testinha da criança. José, eu te batizo em nome do Pai, primeira vez, a aguinha no algodão, e do Filho, segunda vez, e do Espírito Santo, amém, terceira vez. Vejam que essa realidade do batismo, ela precisa ser ensinada. E a gente precisa ensinar isso para o povo, recordando que pode e deve ser feito isso daí em perigo de morte, tá? Em perigo de morte. Se não há perigo de morte, então você traz na igreja para batizar. E aí, seguindo todas as regras daquilo que é o normal para o batismo de uma pessoa, de uma criança. Gastei esse tempo bastante extenso, assim, desse nosso programa para ensinar a batizar, porque é uma coisa que as pessoas precisam aprender e faz parte básica da nossa catequese. O próprio Código Canônico, ele exorta os párocos a que orientem as pessoas, catequistas e pais, sobre a maneira correta de batizar.